Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja a nos visitar as mentes e os corações, presentes, encarnados e desencarnados, que sejam todos bem-vindos a nossas atividades doutrinárias normal da nossa casa na noite de hoje, com um tema deveras instigante, o desafio chamado família. Mas antes eu quero alertar os senhores e ao mesmo tempo fundamentar o convite, que vamos ter 2 seminários, sábado e domingo. Sábado, dia 15, das 16h30, 17 horas, 19h30, e domingo no horário normal de 8 às 13 horas. Sábado, quem tiver 1 quilo de alimento e quiser levar, e domingo a inscrição de R$40, que ainda é muito barato para a despesa que estamos tendo. Estamos recebendo o nosso irmão Lacordé Fayad, dirigente da Federação de Cuiabá, Mato Grosso, psicólogo, clínico, organizacional, que com muito prazer está vindo aqui pela primeira vez. E sexta-feira é um convite excepcional, porque ele chega amanhã à noite, vou buscá-lo à noite. Então, sexta-feira, ele pediu se havia possibilidade de fazer uma palestra. Então, nós vamos ter uma palestra extra na sexta-feira, às 19 horas, recebendo o nosso companheiro na cidade, aqui na casa. Tema surpresa, tá? Mas ele vai estar aqui. Então, será de bom tamanho que estejamos aqui recebendo uma pessoa que vem de tão longe pela primeira vez interagir conosco, tá? Amanhã o trabalho é normal, o trabalho da casa, mas sexta-feira, às 19 horas, vamos ter essa palestra com o nosso irmão Lacordé. Aqui no centro, é aqui a palestra, sim. Ok? Sexta-feira. E no sábado, o trabalho normal, os 2 seminários, um no sábado à tarde e o outro no horário normal de domingo. Ah, então, Jesus conosco sempre. Vamos às nossas atividades. Sabemos que, segundo a orientação dos espíritos superiores, a palestra doutrinária é um tratamento coletivo. Muitos de nós estamos recebendo aqui assistência, muitos espíritos, amigos ou não, estão sendo trazidos hoje para também vivenciar o que nós encarnados estamos vivenciando. Tá? E é desta maneira que nós temos a oportunidade de nos instruirmos, já que a maioria de nós não estudamos verdadeiramente a doutrina espírita. Somos espíritas, às vezes, de alisar o banco do centro em busca meramente de um passe que vai aliviar os incômodos da vida, mas o verdadeiro propósito da doutrina espírita é o fundamento do conhecimento de suas bases, para que eu melhor possa me conduzir durante a vida. Compreender a minha realidade existencial, o que sou, quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, os meus sofrimentos, meus desafios. Tá? E um dos maiores enigmas e processos da criação divina é esse conglomerado social que chamamos família, no qual estamos mergulhados, às vezes nos digladiando, por falta de conhecimento, de maturidade, e sofremos nas relações intrapessoais, porque não convivemos bem com a relação intrapessoal. Não sei quem sou eu, não conheço minhas emoções, não sei lidar com elas, não tenho bases morais e psicológicas para caminhar na relação interpessoal. E aí os conflitos se estabelecem. Temos uma sociedade que já deveríamos estar um pouco mais avançada moral e afetivamente, mas ainda não estamos. Ainda estamos mergulhados neste mar de conflito, e por isto o texto e o tema, porque são obras extraordinárias, inclusive ali é o
título de uma obra muito bem fundamentada do nosso irmão José Raul Teixeira, o desafio chamado família. Por que família é um desafio? Então é isso que nós vamos estudar agora. Peço que vocês abram a mente e o coração, tenham paciência, porque tem muita gente aqui que fica até de madrugada para assistir Big Brother, 2, 3 horas e outras coisas mais. Mas quando assiste uma palestra de 1 hora, se passar 5 minutos eu estou coçando na cadeira para ir embora. E eu perco o aprendizado e até a minha sintonia. Então vamos estudar o que dizem os guias da humanidade sobre a nossa realidade existencial. Os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Allan Kardec é um livro dos espíritos. Antes, nômades que éramos, peregrinando no início do nosso processo de evolução como ser humano, depois reunindo em pequenos grupos em cavernas, ali já começando a fazer a seleção de parceiros, depois fundando aldeias, depois vilas, depois cidades, para chegarmos hoje na condição de metrópoles, megalópolis, estados e por aí vai. Assim, lentamente, estamos caminhando, apesar de todos os conflitos. Guerreando no passado para defender seu território e fugir dos animais, e também sobreviver matando a fome, continuamos guerreando hoje, matando o semelhante que não serve para comer, mas por questões de sentimentos primitivos, equivocados, desejo de domínio, eliminação e por aí vai. Às vezes, dentro do seio da própria família. Então é preciso que a gente comece a compreender o que diz os Espíritos. Então ele vai dizer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício do que conhecemos hoje como sociedade, que é o conjunto de indivíduos. No pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade equilibrada. Podemos dizer que hoje temos uma sociedade crescida, mas tão equilibrada assim não enxergo não. Porque muita coisa que não deveria estar acontecendo ainda está no seio desta sociedade. Em razão disso, toda vez que a família se entibia, se encolhe ou se desagrega, se enfraquece, a sociedade experimenta os conflitos, abalada nas suas estruturas. Vive-se na terra destes dias injustificável agressão à constelação familiar, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. Ou seja, espíritos ainda em processo de evolução, quando não encontrando bases sólidas, diretrizes seguras da sua realidade existencial, se perde neste cipoal, neste emaranhado de conflitos, que nós adoramos conflitos, não sei porquê. E os espíritos dizem que a vida é simples. Alguém tem dúvida? A vida é tão simples que Jesus, quando esteve caminhando aqui conosco, ele resumiu em 2 mandamentos. E nós temos códigos, leis, de diversos matizes para cuidar dessa coisa chamada relação. Jesus estabeleceu 2 mandamentos. Alguém se lembra? Pois é. Rabi, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o teu amor, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro e o maior mandamento da lei. Mas
Em seguida vos dou o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ama teu próximo como a ti mesmo. E por que eu não consigo amar o meu próximo? E aí estabelecemos os conflitos. Porque eu não aprendi a amar a mim mesmo. A minha relação intrapessoal não foi estabelecida ainda. Então eu não tenho e eu só dou aquilo que eu tenho. E é isso que gera os processos, tá? E aí ele vai colocar aqui que a decadência dos dogmas arbitrários e dos estatutos punitivos estabelecidos por algumas doutrinas religiosas do passado, que teve o seu papel, mas que hoje não faz mais sentido, mas estão aí ainda, que vem sucumbindo ante os martelos da evolução científica experimental, tem facultado maior espaço para a ampliação do materialismo existencialista, centrando no corpo toda a realidade da vida e, através do seu uso, a única oportunidade de desfrutar dos gozos que logo se consome ante a presença da morte. Eu me consumo aqui na materialidade do ter, do fazer e tal, e eu esqueço a realidade do ser. De ser fraterno, de ser solidário, de ser afetivo, como nós vamos ver aí para frente, e nos perdemos neste vazio. Desencarnamos infeliz para ter uma nova reencarnação no mesmo padrão. Repetir o padrão, porque a natureza não dá salvos. Tá? Em assim sendo, a realidade humana apressa pela fruição de todas as sensações possíveis, apresenta-se na condição de meta que deve ser alcançada a qualquer preço, para não se perder a oportunidade de viver bem, quando o ideal seria bem viver. Viu como nós invertemos o processo? O bem viver fraternal, pacífica, solidariamente, afetivamente na relação. Eu troco o viver bem, que é a aquisição disso, daquilo, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, seja que preço for, minha vida vai embora. E eu vou à luta. Porque invertemos o papel. Então a doutrina espírita, sendo uma doutrina de vanguarda, ela vem projetar luz nessa escuridão que ainda estamos mergulhados. Tá? E os primeiros passos, a família, sem qualquer dúvida, é o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência, para uma jornada feliz na sociedade. Então ela começa na micro-sociedade, que é a doméstica, a família, para chegar na macro, que é o coletivo, tá? De aldeia, de vila, de cidade, de estado e assim sucessivamente. Sem isto não tem esta base. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição disso aqui. Sem isto aqui, não tem isso aqui. Você pode ter todas as coisas materiais que você conseguir conquistar, mas isso é uma realização do espírito. Você morre infeliz. E aí eu fico com uma colocação de Joana de Ângeles, que ela diz que nós hoje estamos amando as coisas e usando as pessoas. Tá? Animal, biopsico, sócio espiritual. Alguém aí consegue rapidamente? Como é que eles colocam? Falam difícil esses espíritos, né? Animal, biopsico, sócio espiritual. Aqui está a nossa trindade: corpo, espírito e perispírito. Aqui 24 letras.
O ser humano não pode prescindir da convivência familiar, porque o instinto gregário que lhe comanda a existência indula a busca do grupo, qual sucede entre outros animais que vivem em família, protegendo-se e preparando-se para a própria independência. É assim no reino da natureza. E nós emergimos dele. Não fomos criados à margem da natureza, somos parte deste processo de evolução. É um educandário. E aí a gente vê uma galinha que sabe defender os seus pintos, tá? A ave que sabe defender os seus filhotes. Esses dias eu estava assistindo, né, na internet A Vida Animal, que eu gosto muito, uma zebra defendendo ferozmente o seu filhote de 2 leoas que queria atacá-lo, preservação. O búfalo defendendo o seu filhote que estava sendo agredido, formou-se uma família em torno para defendê-lo e expulsar os invasores. Éramos assim nas cavernas, nas aldeias do passado, aonde reunidos ali, a mãe defendia a sua prole enquanto o marido caçava. Testava na língua a fruta, o alimento, para saber se podia dar ao seu filho. Cuidava da segurança e da asepsia do ambiente. Isso desenvolve o processo da afetividade. Hoje a mãe para e entrega para qualquer pessoa. Não porque eu tenho que ser doutora, nada contra. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E aí eu construo uma casa, mas não tenho um lar. A sociedade está se desagregando porque perdeu seus valores. Resultado do instinto gregário que une todos os animais, aves, répteis, peixes em grupos que se auxiliam e se interdependem reciprocamente. No ser humano, atinge um estado relevante de alta significação em face da conquista do raciocínio e da consciência. Eu sou um animal, um pouquinho mais evoluído. Dessa forma, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dorme latente. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem-se as aspirações e murchecem as existências morais. E o que é que nós precisamos aprender nisso tudo? Bem, para existir a família, precisa existir um casal. E aí a natureza dá um show, que é o macho e a fêmea. Atração pelas leis da sintonia, nós vamos adentrar isso aí, que vai fazer a união dos seres e ali, através do ato da sexualidade, necessária em toda a espécie, vai surgir as provas para esses laços. E a partir daí, as responsabilidades que nós vamos lidar. Uma constelação familiar é construída por espíritos afins, leiam bem, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Olhe bem, você tem 2 vertentes: sintonia, programação espiritual, afeto que o liga, ou através de graves compromissos perturbadores que se vincularam em outras existências, que também é uma lei de sintonia, para a reparação. Igualmente pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade em ensaios para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Ele está dizendo aqui que nem tudo é amor.
mas deve ter reparações. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolve no incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para a inestimáveis conquista da paz e da felicidade que almejam. Comprometido antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão construir o grupo familiar assumem responsabilidade perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Então, para que isso aqui aconteça, aqueles espíritos são levados em desdobramento para o mundo espiritual. Lá estudados os mapas kármicos e os comprometimentos, ver ali quem são aqueles que têm mais necessidade de compor aquele grupo familiar, e ali vai ser programado para descer como filho, formando a prole. Às vezes, não são espíritos totalmente simpáticos, mas que são necessários filhos. Consultados os mapas das responsabilidades pessoais, são-lhe apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir-lhes a prole, em cuja convivência desenvolverão o sentimento de e proporão as pautas para o processo de crescimento espiritual, no qual deverão atingir as metas que perseguem. Bem, e aí nós vamos lá estudar no capítulo 14, quando ele vai falar dos laços de família, que o dever dos pais é educar os filhos no caminho do afeto, do amor e do sentimento de religiosidade. Não é dar coisas. Identificar as tendências que aqueles espíritos estão trazendo, porque são companheiros do passado que podem ser falidos, trazendo tendências lá de trás para ser burilados aqui entre nós. E que lá na frente, não trabalhado, pode se tornar os maiores competidores dentro da relação. Aqui a gente quer dar coisas, educação, identificação das tendências, dos instintos, para ali melhor burilar através da educação moral, da ética, do afeto, do bom procedimento. Na constelação familiar, a prole é de relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros, diminuindo a intensidade do afeto, da alegria e da comunhão constante. O lar é essencialmente um grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em base de amor e de progresso ético, moral e intelectual, programa no qual o espírito alcança a plenitude. Quando falta isto aqui, existe uma tendência à falência. Alguém sabia disso? Constituindo verdadeira provação a ausência de filhos biológicos. Quase sempre termina pelo surgimento de mapas de inquietações que culminam na dissolução dos vínculos afetivos em forma de separação do casal. Olha só. E muita gente grita aqui: filho, Deus me livre. Não sabendo que, segundo os próprios espíritos, cada casal aqui na Terra tem comprometimento, uma média de 3 a 4 filhos cada casal, para favorecer a própria evolução dos espíritos. E aqui a gente quer fechar. É caminho de sofrimento depois. Muitos casais separam-se. Mas eu não posso ter filho. Bem, aí vamos estudar o caso. Por que você não pode ter filho? Trouxe alguma interdição? Alguma infertilidade? Algo a nível de saúde orgânica que impeça o casal de ter? A
gestação. Fora isso, é modismo que se criou, tá? Porque no próprio livro dos Espíritos, quando vai se falar de direitos entre homens e mulheres, os Espíritos guias da humanidade colocam que homem e mulher têm direitos iguais perante a lei de Deus, porém, com papéis específicos cada um para cumprir o seu papel no seio do processo de evolução. E um dos papéis primordiais da mulher, que vem preparada e programada pela própria natureza e pela misericórdia divina, é o de co-criadora da natureza. Independente do que você queira ser aqui. Você vai ser astronauta, engenheira, doutora, seja lá o que for, o seu principal papel, quando sem interdição orgânica, é o de ser co-criadora da natureza. Isso tem um preço. Você vai trazer demais espíritos agregados, que se chamam de irmãos, que com certeza já conviveram com você lá atrás. Embora nesse meio possam ser trazidos espíritos alheios àquele clã, por um motivo de similitude energética, magnética, a necessidade de chegar aqui, às vezes, um estranho no ninho. Mas a maioria das vezes, a bênção do renascimento na constelação familiar constitui providencial oportunidade de crescimento espiritual e conquista de valores ético-morais excelentes. Procedente quase sempre de experiências diversificadas, os espíritos que se agrupam através de vínculos biológicos sobre o mesmo teto fluem da concessão de amor valiosa para ajustamentos indispensáveis ao equilíbrios que lhe faltam, por desastres comportamentais que se permitiram em existências transadas. Não aprenderam a conviver, volta como irmãos gêmeos. Não aprenderam a conviver, volta como gêmeos chipófagos, um grudado olhando para a cara do outro, até desenvolver o afeto no amor. Bem, aí entre os avós, os espíritos não deixam nada de fora. Nesse conjunto de experiência do lar, os avós desempenham significativa importância quando compreendem a função que lhe corresponde, não as extrapolando sob pretexto algum. Quando isso sucede, perturbações e destrambelho nos relacionamentos ocorrem na estrutura doméstica. É inadiável a compreensão dos deveres que a cada qual compete, de forma que não se interfira reciprocamente nas realizações que não lhe dizem respeito. A convivência saudável deve estruturar-se na consideração que deve ser mantida entre os membros do mesmo clã, ninguém desejando superar os limites que lhe estão impostos sobre justificativas salvacionistas, sempre de resultado prejudiciais. Cabe aos pais as graves responsabilidades a respeito da orientação dos filhos e da edificação da família que constitui. Então o avô tem que se meter, ele pode orientar, avô e avó. Quando eu vou interferir diretamente na vida de um neto, quando faltou a mãe ou o pai? Ali, cuidado imediato tem que ser. Mas você querer criar uma criação paralela, não. Você deve criar os filhos dentro de um campo de responsabilidade para que eles tenham a responsabilidade com os seus filhos e possam receber um suporte afetivo, de aconselhamento, de um cuidado quando necessário. Não interferência direta. Avô, criar filho com os filhos vivos, não. Porque você está tirando o direito dos seus filhos de serem pais, de serem mães. Isso é um prejuízo para eles espiritualmente. Aí agora vocês brigam com os espíritos, porque é a orientação deles.
Habitem ou não os avós no mesmo núcleo, a sua deve ser uma conduta afável, sem interferências diretas no comportamento dos educadores. A sua experiência é válida no que diz respeito aos seus compromissos em relação aos demais membros do clã, havendo cessado ao concluir a educação dos filhos e deixando-os agora assumir os seus próprios deveres. Por isto que lá no capítulo 14, ele diz que este é o papel dos pais, educar ético e moralmente, espiritualmente os filhos, para que ele bem cumpra com seus deveres. Ah, mas meu filho agora está doente. Bom, agora entrou a avó, está bem. Minha filha está numa situação. Bom, eu vou dar aqui o suporte. Mas a responsabilidade é sua. Porque como espírito você precisa assumir essa responsabilidade que agora lhe cabe. Então a gente está invertendo às vezes o papel. Dentro deste processo vai surgir as provas e expiações no lar, que a gente ainda não entendeu. Sendo o planeta Terra, um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural que na maioria dos grupamentos familiares apresente-se os sofrimentos de várias ordens, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Bem, se eu não me ilumino, meu ambiente continua escuro. Como a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento dos valores que dormem inato no espírito, os equívocos e mazelas que o acompanham, como resultado das experiências infelizes do passado, apresentam-se como necessitados de retificação, expressando-se em forma de sofrimentos mais diversos. Vamos lá. Podem manifestar-se em caráter expiatório, através dos processos mais graves das enfermidades degenerativas, na surdez, na cegueira, na mudez, na paralisia, nos distúrbios mentais irreversíveis, ou em forma de provações de que se fazem instrumento as doenças infecto-contagiosas, os acidentes, as dores morais, os distúrbios psicológicos, os transtornos de conduta, a solidão, o desemprego, as obsessões, os conflitos vão se estabelecer. Para quê? Para que eu aprenda a buscar o caminho correto, orientações, diretrizes mais seguras. Mas aí a gente é oriundo de crenças salvacionistas, que não entendemos esse processo reencarnatório. E aí, quando o processo bate na porta, o indivíduo se desespera. E aqui são vários fatores que podem, porque todos nós estamos sujeitos, até para criar-se uma mudança de atitude, de pensamento, de comportamento e por aí vai. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando ao amadurecimento espiritual e à compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Será que a gente sabe? Eu hoje sei porque estudamos a doutrina espírita. A maioria sabe. A família é a instituição que remonta às origens da humanidade e que varou os milênios preservando seus valores essenciais. O homem é um ser gregário, movido pelo instinto de conservação desde os tempos primeiros, sentiu a necessidade de viver em grupo como forma de vencer os desafios da sobrevivência. E até hoje é assim. Mas hoje nós não valorizamos o companheirismo ali, a convivência pacífica. Hoje nós valorizamos o utilitarismo. Essa que é a realidade existencial. Forjado no decorrer dos milênios sobre as mais penosas e variadas circunstâncias, os núcleos sociais foram moldando os valores culturais de cada época, gerando a certeza de que a criatura isolada nada pode.
o que confirma o aforismo de que o homem não é uma ilha. Entretanto, essa convivência, para ser pacífica e indutora do progresso intelecto-moral, depende do entrosamento entre os indivíduos. E aí eu volto estudando os lindos casos de Chico Xavier, mas vamos lá. É um erro julgar que a moralidade do homem surgiu do nada, porque é somente um produto da religião ou da cultura. Não é, isso é um processo espiritual. À medida que ele vai evoluindo, os valores vão se apresentando. Bem, assim, estimulada por diversos fatores externos e internos, e organizada em pequenos núcleos familiares, a população foi aumentando até que descobriu no casamento um progresso na marcha da humanidade. É claro que todo esse conjunto de fatores não se deu aleatoriamente, mas ocorreu sob a supervisão de um planejamento espiritual superior. E aqui tem um detalhe. Leia-se casamento, não é a casa não, viu? Casamento é a fusão psíquica e espiritual, afetiva, de dois seres em estado de sintonia. Casamento. Os laços sociais são necessários ao progresso. Os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Pedro, você está no meio aí, não é não? A família apresenta-se como uma sociedade miniatura que lhe garante o estado de berço da civilização. Ela é para a sociedade o que a célula é para o organismo. Mantém sua individualidade, autonomia, mas interage com a outra em constante interdependência. Para grande parte das pessoas, a família continua sendo vista apenas como uma reunião de indivíduos do mesmo sangue, refletindo essa visão reducionista da família. Alguns estudiosos terrenos conceituam-na como um grupo social caracterizado por residência comum, cooperação econômica, reprodução, ao qual se reconhece 4 funções fundamentais. Alguém conhece essas 4 funções? Todo mundo aqui tem família? Quais são as 4 funções? Está vendo que a gente ainda não se conhece família? Pois é. Aqui é a primeira. E aí está o X da questão. Ou ao queixo. Está aqui. Primeiro é esta aqui que gera todo o processo. É esta energia que une os seres da criação para que possa se formar casais, depois família, prole, reproduzindo a espécie e se formar o que conhecemos hoje. Aqui. E que hoje é relegado a 5º plano, muita gente quer terceiro, sei lá. É aqui que vem a lei de atração, o refrigério da alma, o equilíbrio das energias psíquicas, tá? E o reencontro através da prova. Depois vem a econômica, que é a luta da sobrevivência, isso já vem lá de trás. Depois vem a reprodutiva, o nascimento da prole. Depois a educacional, através disso. A primeira e a terceira são importantes, como ele coloca, a primeira e a terceira são importantes para a manutenção da própria sociedade. A segunda para a manutenção da vida e a quarta para a manutenção da cultura. A gente inverte tudo. A doutrina espírita, porém, expande esse conceito, mostrando não só do ponto de vista material, mas apresentando sob uma nova perspectiva, que os verdadeiros laços de família não são coisas da consanguinidade, e sim da simpatia, da comunhão de pensamentos que prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Aí nós vamos ver o que Jesus colocou aqui,
há duas espécies de famílias pelos laços espirituais, pois duas espécies de família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços materiais. As primeiras são duráveis, se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência atual. E não deixa vestígio. E nós vamos ver lá atrás, mais na frente, o porquê. Porque não desenvolveu os laços de empatia, não havia programação espiritual, foram encontros outros que poderia gerar se houvesse desenvolvido esse sentimento, mas não desenvolveu. Acaba-se aqui. E pode gerar até consequências futuras, mas dissolve-se aqui. O benfeitor espiritual Emmanuel resume em perfeita concisão que o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vamos lá. Portanto, a missão da família transcende os valores puramente materiais, restrito ao desenvolvimento econômico e cultural. Ela transcende esse processo. Sua missão é de estreitar os laços sociais, o que é feito por meio da reencarnação, que vem a ser o filtro pelo qual os espíritos se aprimoram, progridem, proporcionando a depuração gradual da sociedade. É, pois, nos lares que se moldam as famílias, não se confundam, porém, casa com lar. Mas aí eu juntei, beleza, né? Nossa, aquela coisa lá e tal, nossa, você é o chuchu, a abobrinha que minha mãe quer ter em casa, e vai, e aí, né? Meu chuchu para cá, abobrinha para lá e tal, misturou as tintas e tal, não tinha nada a ver espiritualmente, foi só o olho crescido. Né? Aí eu vou para lá, mas quando eu chego lá eu quero cuidar da casa. A casa é a edificação material, os alicerces, as paredes, o telhado. Já o lar é a edificação espiritual. A reunião de pessoas com finalidade evolutiva, onde se exercita o perdão, a renúncia, a abnegação, a cooperação mútua, elementos imprescindíveis, a construção do amor, do afeto, da relação em si. Aí eu estou lá na materialidade da vida. Acabou a relação. Vai falir. Vamos desenvolver comprometimento dos outros. Vou ter relações e reencarnações às vezes estéreis, porque eu fiquei presa na casa, as paredes. Ali. Entende agora? Você pode estar numa choupana, você pode estar embaixo do pé de árvore, ter afeto, como a gente vê, famílias subsistindo em situações difíceis, mas junto no afeto, no cuidado, no carinho, diante daquela provação. E às vezes eu estou num lar extremamente, né? E sou infeliz, porque não tem afeto, não tem relação, não tem interação, não tem cuidado. A gente não cuida do outro, porque a união, quando ele fala o casamento, é a interação, você e o outro. O resto é consequência. Por isso que nós somos infelizes. Evidentemente, o Instituto do Matrimônio Sagrado, em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, que vem demonstrar que a união na Terra funciona às vezes como um meio de consolidação de laço de pura afinidade espiritual, e noutros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Coisa que eu estou vendo. Tá?
Algumas vezes o lar é um santuário, um templo, onde as almas, engrandecidas pela legítima compreensão, exaltam a glória suprema do amor sublimado. Em sua maioria, porém, os lares são cadinho esfogueante, purificador, onde só o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, os espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Passo de tartaruga. O ser humano é uma criatura sociável que necessita do convívio com outros seres para desenvolver-se e pôr em prática os ensinamentos adquiridos numa permuta constante de experiência. Isso é feito em sociedade. A sociedade, como conhecemos, é composta de várias outras sociedades menores, que são as famílias. Uma sociedade sadia só existe com família sadia. E as famílias principiam aqui, no casamento, que é a fusão de homem e mulher. Só existe casamento entre homens e mulheres, com uma finalidade. O restante foram os modismos que se criaram. Infelizmente. O resultado natural do amor entre pessoas de sexo diferentes é o casamento, quando se tem por mero relacionamento sexual, afetivo, geradores da família e do companheirismo. Está aqui. No princípio da relação afetiva, o amor-paixão é muito forte, suplantando os demais. À medida que o tempo passa, vai perdendo a sua força, embora permaneça. É quando surge então o amor-companheirismo, aquele amor que se alegra com a alegria do outro, que fica feliz com a felicidade do outro, onde nos sentimos bem em privar da sua presença, é quando fazemos o bem sem esperarmos retribuição. Não é hoje que acontece isso aí não, viu? Hoje o negócio você tem para me dar, fica, se não tem, cai fora. E acabou. Viu? A gente acha que a coisa funciona desse jeito. E por isso que muitas das relações no futuro restará apenas o amor-companheirismo, que se chamará então amor universal. Essa é a proposta que a gente aqui, por vários fatores, não respeitamos. Isso é um fato. Mas vamos andando. Para o Espiritismo, o casamento se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência no templo do universo. Naturalmente, o casamento civil é um dever a ser cumprido pelos espíritas, porque legitima a união perante as leis vigentes que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres. Mas qual é o principal direitos e deveres aqui? Só de você pagar a conta? De construir a casa? É esse aí o direito e o dever? O casamento apresenta um alto estágio de evolução do ser, quando se revela respeito e consideração pelo cônjuge, finando-se na fidelidade, no compromisso da camaradagem, independente do tempo da duração deste casamento. E vou deixar claro, viu? Tem casamento aqui que tem prazo de validade. Ninguém se engana. Aquela história de seja infeliz eternamente não existe com a espiritualidade. Então já tem relação que tem prazo de validade. E aqui as pessoas não entendem. Casar é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda que surgirá a integração dos cônjuges. Allan Kardec já compreendia que a família era um importante reduto para o aprimoramento dos seres, pois reúne ali o ambiente propício para o aconchego, refúgio, ensinamento básico para a vida e tantos outros. Questiona então o espírito da verdade na pergunta 697, em O Livro dos Espíritos. Estará na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ele vai dizer aqui, é uma lei humana, muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são
imutáveis. Vamos lá. Poder-se dizer, então, que o Espiritismo não é contrário às separações. Não. Mas avançando nas pesquisas, o Evangelho, no capítulo 22, item 3, Jesus disse: não separeis o que os homens juntou na terra, o que Deus uniu nos céus. À primeira vista, parece que é uma afirmativa e contrária à outra. Deus une os seres na sua forma mais pura, ou seja, pelo sentimento, de coração para coração. Esta união ninguém deve interferir por ciúme e inveja, né? Quando vemos o casal que você acha feliz e tal, tem gente que faz até macumba para separar. É um prejuízo. Entendeu? Não caia nessa não. A harmonia existe porque aquelas almas se completam. Qualquer uma delas com outra pessoa, a harmonia já não seria a mesma. E a felicidade teria uma intensidade menor. Precisamos entender que para termos a felicidade semelhante a outro casal, não é necessário destruir união de casal nenhum, mas tão somente atingir o mesmo nível de harmonização e encontrar o seu parceiro correto, as almas simpáticas que existem. Isso é o que os Espíritos colocam. Então aqui nós vamos ter, como coloca, a espiritualidade. Muita gente pensa que eu casei, é aquilo ali. Não é? Eles vão mostrar aí todos os tipos de casamento que nós temos, para que a gente amadureça, para que a gente entenda que afinidade existe e que simpatia e empatia se trabalha, se conquista, é um burilamento, porque somos seres diferentes, psiquismo diferente, porém destinado a cruzar-se, a encontrar-se para cometimentos maiores. Esta é a realidade da natureza. Então você vai ter aqui, alguém queria até perguntar, mas vou deixar assim logo para a gente adiantar aqui. Os casamentos na Terra. Aí agora eu pergunto aqui, onde é que vocês se encaixam? A pergunta é essa. Onde é que eu me encaixo? Porque os Espíritos vão dizer duas situações excepcionais. A maioria ou acontece aqui ou está aqui. E por isso a gente precisa conhecer e trabalhar. Aquele casal que já não acalenta mais sentimento um pelo outro, manter-se o convívio em casos extremos pode acarretar males maiores. A separação verdadeira já ocorreu em seus sentimentos. A separação de corpos não será mais que uma oficialização para a sociedade. Por quê? Já aconteceu. Porque o casamento é a afinidade, é a relação em si. Na visão espírita, o casamento pode ser entendido conforme qualificação a seguir. Acidental. Primeiro encontro de duas criaturas. Vou lá pro forró, vou pro paredão, vou pro pancadão, pro micareta, pro carnaval, vou para Cabo Sul passar o fim de semana. Estou lá numa secura danada, de repente passou alguma coisa assim interessante, você foi lá, olhou e tal. Sério, eu acho que é por aqui mesmo. E aí a confusão começa. Não teve nenhuma empatia, não teve nenhuma programação espiritual ali, mas os instintos falaram primeiro e a coisa aconteceu. Misturou as tintas, vai dar alguma cor, né? Às vezes a cor é muito feia, mas misturou. Pode dar bonita também, a princípio, né? Mas não tem nenhuma raiz. Aí vai dizer aqui, o primeiro encontro de criatura dessa espécie de casamento, tem o casal conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se, sem dúvida. Em próxima vida terrena, reencontram-se para uma reconciliação. E aí eu encontro o cara lá, ali a princípio encontra a figura, é só aquela coisa ali. Quando você vai ver, a confusão é muito mais grossa. O moleque gosta da manguaça lá, da pinga, igual fumo, igual uma caipora,
é violento uma coisa, né? A criatura ali naquele momento é uma coisa, quando chega lá, que Deus me acuda, né? Não é nada daquilo. Aí começa a confusão. Ou então foi lá, misturou as tintas e logo embuchou. Desceu ali um espírito que estava gravitando, doido para encontrar um portal. Depois que nasce, o cara lá está, mas pelo amor de Deus, não era isso que eu queria, e vai daqui. Pronto, você ficou lá com o seu pacote na mão. Aí vem aquelas brigas todas, né? As relações acidentais, sem embasamento, sem programação, sem muito afeto, só na base do instinto do acontecimento. Aí. Bem, pode acontecer que você encontre também uma alma simpática acidentalmente e ali aquela relação possa durar. Os provacionais, reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual, que no passado desentenderam-se, por isso volta a encarnar para superar as provas a que forem submetidos e progredirem. Aí é aquela confusão. É doença daqui, é confusão dali, é ciúme da colar, é vai, mas ali, aí, porque tem uma programação, que é um reencontro, a coisa vai indo. Só que quando isso torna insuportável, às vezes vem rompimentos. Às vezes separa, às vezes ajunta de novo, e assim são as provações. A maioria dos casamentos na Terra está aqui, nos fatores provacionais. É um casamento de expurgo espiritual, voltam ali para ver e ajustar, que já houve lá atrás. O sacrificial, que é a união de um espírito um tanto mais evoluído que o outro, né? Menos evoluído, com o fim de auxiliá-los a progredir. Você evoluiu, mas foi uma alma que você gostou, é simpática, teve uma sintonia no momento, mas a criatura não quis caminhar. Aí lá na frente vocês vão assim, Senhor, deixa eu voltar para puxar aquela criatura mais um pouco. Isso acontece. Ah, nossa, mas eu estou vendo lá embaixo, aquela figura lá, coitado, eu gostei tanto. Eu tive até um filho, 2 com ele, casei um tempo, mas ele não quis evoluir, ela não quis, mas agora, deixa eu ir lá dar uma mãozinha. A mãe de André Luiz fez isso. Evoluidíssimo, voltou, pediu para reencarnar, ter o ex-marido do passado, né, como filho, como marido, aliás, de novo, para ajudar ele a evoluir, e trouxe as 2 prostitutas que eram amante dele, como filho. Olha o que é o casamento de sacrifício. O expiatório. Em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Não dá para virar. Reencarna de novo lá para corrigir os erros cometidos. É um casamento de resgate. Esse é que o bicho pega. É pau para lá e porrada para cá, e vai, vício daqui, confusão dali. É uma verdadeira expiação. É isso aqui. Aí, né, confusão, mas fulano, por que você não larga aquele traste? Aí a criatura larga hoje, volta amanhã. E assim vice-versa. Aqui. Uma verdadeira expiação. Né? Aí nós temos os casamentos afins. Esse aqui é bacana. Espíritos evoluídos, com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente, corações afetuosos, juntos com o objetivo supremo para aliados adiantarem-se espiritualmente. Aquele casal feliz, simpático, está sempre bem, tudo está bom. Se faltou dinheiro, está bom. Se tem dinheiro, está melhor ainda. Né? Está chovendo, está bom. Está fazendo sol, está melhor ainda. Né? Toda afinidade. Toda afinidade. Né? Identifica o processo do outro. Alguém adoeceu ali, eu estou cuidando. Alguém está aqui, eu estou cuidando. Pronto. Esses são as almas afins. Mas isso você chega lá assim,
Não, isso é um trabalho, é um treinamento, é um esforço, saído dos casamentos provacionais expiatórios para chegar aqui, as almas que querem evoluir. E ainda tem os transcendentes. Nossa, aqui, ó, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aí você vê aqueles casais que pegam aquele bando, tem 10 filhos, adota mais 10. Funda uma creche, se envolve junto em programas sociais, em tudo que é lugar, vai levar ajuda para aqui, ajuda para ali, né? São os transcendentes. Desencarnam aqui hoje, o marido já está esperando a outra lá, daqui a pouco ela vai junto. Lá no mundo espiritual continua aí, reencarna já com projetos extraordinários. Então, aqui nós já estamos chegando nesses dois estágios aqui no mundo de regeneração. Porque as relações no mundo de regeneração passam por isso aqui. Essas relações que a gente precisa construir. Então está muito longe da gente entender verdadeiramente o conceito de família, de relação. Quando a gente está boicotando, criando as relações tóxicas, áridas, agressivas, baseadas só nos fatores da materialidade, no que você pode fazer, no que você pode manter. Não, isso não traz a evolução do espírito, isso traz a evolução do meio ali, e o espírito desencarna atrasado para voltar a vivenciar relações úteis. Porque a gente ainda não aprendeu a amar. E quando encontramos as almas afins, sabotamos a relação. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo fim de servir de prova a uns e de avanço a outros. Os bons têm campo de trabalho e os maus melhoram pouco a pouco com os cuidados que recebem. Seu caráter se modifica, os hábitos se melhoram e as antipatias desaparecem. Então, por isso, às vezes, você traz filhos complicados, problemas, ou irmãos complicados, problemas na família, porque foram espíritos recalcados de convivências passadas, que hoje se faz presente para beber um pouco já naquela sua pequena evolução. Então, quando se estabelece os ódios, os rancores, a coisa fica pior. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas. E os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando casais, prejudicando os filhos e desorientados e mal educados. Quando você resolve assumir o campo relacional afetivo de alguém, você vai receber no seu campo vibratório o pacote que aquele indivíduo está trazendo ou aquela criatura está trazendo, de espíritos adversários, obsessores, e que às vezes não vai com a sua cara. Se o indivíduo é viciado em bebida, em tabaco, em jogo e outro sexo desregrado por aí afora, mas agora chegou aqui e acha que aqui, tem que ter cuidado e seriedade em identificar o processo, porque você pode estar trazendo uma leva de espíritos para o seu campo vibratório que vai começar a interferir naquela relação. Isso é fato. A propósito, aqui tem uma situação interessante. Vamos filosofar. A propósito, a história daquele fazendeiro que dizia viver um casamento muito feliz. Vamos ver? Opinião que certamente não era compartilhada por sua esposa, porquanto ele era impenitente e truculento, machista, e dizia, ele é tudo uma questão de começar bem, mas ele estava certo. Ó, o pensamento dele. Tudo é uma questão de começar certo. Vamos ver. Quando casamos, após a festança, montei no meu cavalo, botei minha mulher na garupa e partimos em lua de mel faceira. Vamos lá. Em dado momento, o animal tropeçou e eu disse, primeira vez. Continuamos mais alguns centenas de metros e o cavalo voltou a tropeçar.
E eu disse, segunda vez. Pouco tempo depois, o mesmo problema. E eu disse, terceira vez. Ato contínuo, desmontei, juntamente com minha mulher, passei a mão na espingarda e dei um tiro na cabeça do animal, matando. Ela ficou perplexa. O que é isso? Matar o pobre cavalo apenas porque tropeçou 3 vezes? Você é um desalmado, você é um criminoso. E aí botou os cachorros no cara. O cara ficou olhando. Enquanto ela extravasava sua indignação, eu olhava muito sério e no fundo dos seus olhos, então eu falei forte. Primeira vez. Nunca mais tivemos problema de discussão. Curou o tipo de problema. Está vendo? É só uma questão de opinião. Quando você dá corda, porque mulher é um bicho que fala, que gosta de confusão, de discutir. Mas é tão complicado que os Espíritos dizem que a mulher fala 7.200 palavras em 24 horas mais do que o homem. Arruma motivo para tudo. Ele disse, eu vou cortar lá o mal pela raiz. Ó, primeira vez. Nunca mais. Pronto, foi feliz para sempre. Está vendo? Uma simples atitude resolveu a situação. O Espiritismo tem uma grande contribuição em favor da estabilidade matrimonial, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamos-nos no casamento com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos. Além da eliminação das arestas produzida pela nossa própria inferioridade, a família, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade. Se o amor paixão, o amor impulso sexual é instantâneo, o amor de verdade, o amor sentimento é um projeto para a vida toda. E para vingar e frutificar, pede empenho diligente de 2 pessoas que podem ter algumas afinidades, mas essencialmente são diferentes em múltiplos aspectos: biológico, psicológico, cultural, intelectual e emocional. E aí eu quero ser que meu marido seja como eu quero. Tua mente é de mulher, rapaz. O psiquismo masculino encontra dificuldade de entender aquele processo. Então o homem, ele tem que ser o homem. O que é que eu preciso trabalhar numa relação? Vícios nocivos, que às vezes o indivíduo está trazendo, e que ali eu posso contribuir para o melhoramento dele. Lógico que o cara é muito preguiçoso, você não vai nutrir uma família. O cara é muito vicioso, então esses são comportamentos. Mas de repente você tem até às vezes um cara bacana ou uma criatura bacana e eu começo a achar defeito porque não é do jeito que eu quero. E quando foi que está escrito que aqui alguém tem que ser do jeito que alguém quer? Nós temos que ajustar as arestas para convivermos, não como propriedade de ninguém que não somos. Somos parceiros de caminhada, com afinidade ou não. Somos parceiros. É o que diz os Espíritos. O homem é instinto, o homem é ação, mulher é emoção. Deveria ser assim. Está se perdendo. Por que está se perdendo? Porque a mulher hoje quer competir na masculinidade com o homem. Tem mulher tomando hormônio masculino que quer ficar igual. A relação fica árida, estéril. Acabou a feminilidade, acabou a relação. Acabou o afeto, acabou a relação. Acabou a relação sexual, acabou a relação. Que é o que une os 2 seres em todo o reino da natureza. E a gente bota empecilho, dificuldade de todo jeito. Aí depois, quando vem na vida que não encontra um parceiro, aí se maldiz, vai fazer despacho, vai fazer promessa, vai fazer, vai acontecer, porque ninguém quer. Passa ali e olha assim.
dado que você faliu lá atrás. A sua aprovação agora é caminhar sozinho, ou sozinho. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde à outra. Assim permanecerá cada qual com seus gostos e seus desgostos caminho lá fora. Casar quer dizer adaptar-se ou ajustar-se. Casar é ter os mesmos ideais, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos, as mesmas aspirações. Se não há esse entendimento e a convivência vai mal, os cônjuges responsáveis que pensam nos filhos concordam que é preciso tentar salvar o casamento. Recorre então à religião, aos psicólogos, aos amigos, aos conselheiros matrimoniais. E aqui pode ter processos obsessivos pelo meio. E quando chega na casa espírita, às vezes é equacionado. Mas eu também não devo colocar a minha satisfação, a minha realização só em cima de filhos. Porque filhos são programas, eles têm a vida deles. E você? É preciso praticar a caridade no lar para salvar o casamento. A meditação, a oração, em conjunto, a procura do bem, em toda parte auxiliarão a paz no lar. Poderíamos defini-lo como uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, tolerância, respeito e tal. Agora, tudo isso aqui tem que haver afinidade afetiva sexual. Se não há, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir, porque está mantendo a casa, porque, esqueça, você vai ser um espírito infeliz. Porque tudo isso aqui é transitório e vai permanecer aqui. Mas a sua relação afetiva, emocional, sexual faz parte da sua evolução e você não está conseguindo naquela relação. Alguém não está permitindo. Porque às vezes você quer caminhar, mas o outro não quer. Estagnou. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender o familiar, ser o vinagre da crítica, aí vem a crítica, né? A gente gosta. E testificaremos os seus momentos felizes, simples, exteriorizando, de conflitos íntimos, que se debate e não nos magoaremos. E aí criticamos, falamos. A intolerância é o treino, a tolerância é o treino da aceitação. Cada ser humano está numa faixa de evolução. Não podemos exigir mais do que tem para dar. Ninguém é intrinsecamente mal. É preciso lembrar ainda que as pessoas tendem a comportar-se de maneira como as vemos. Estar sempre apontando defeito é a melhor maneira de fazê-los crescer. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-lo. A atenção é o treino do diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa o lar. É preciso saber ouvir, dar atenção aos que dizem os familiares e, principalmente, reconhecer nos momentos de divergência, eles podem estar com razão. Mas aí eu só quero ter razão, ou então eu sou a vítima do mundo inteiro naquela relação. Eu só enxergo o problema do outro. E às vezes eu tenho tudo, e eu estou reclamando de tudo. Porque reclamar, às vezes, virou um hábito. Se eu não reclamar, às vezes, para só chamar atenção. Eu quero, não, você está precisando de atenção? Chega ali, peça atenção. Para de criar discussões, reclamações sem sentido na relação, que vai gerando a esterilidade na relação. O respeito é o treino da educação. É grande o número de lares onde as pessoas discutem, brigam, xingam-se e até se agridem, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável que torna todos nervosos e infelizes. O problema é falta de autoeducação, a disciplina das emoções, reconhecendo que sem respeito pelos outros, caímos na agressividade. Aí vem a renúncia, que é o treino da doação. Há algo de fundamental para nós, sem que nossa alma defina. Chama-se o amor. Quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se no relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs transmitissem carinho com mais frequência àqueles que habitam sobre o mesmo teto? Mas aí eu quero dar coisa. Tenho dificuldade de dar um abraço, de fazer um gesto, né? E aí você vai dormir, não tem boa noite, você acorda, não tem bom dia. Quando dá, se for bom dia, eu lhe digo.
me responde. Não é assim? É, Lina? Você vai. Achando que É sério. Bem, sabe, eu gosto de você, há muitas maneiras de dizer isso, bilhete singelo, lembrança de mandato, elogio sincero, reconhecimento do benefício, saudação alegre, brincadeira amiga, prato mais caprichado, diálogo fraterno, toque carinhoso, tudo isso diz na eloquência do gesto que gostamos daquele familiar, seja ele marido, irmão, amigo, filho e tal e tal. Eu digo sempre, sentimento tem que ter expressão através do ato. Se não tiver, conversa fiada. Tá? Ninguém vai adivinhar, eu preciso exteriorizar. Estou aqui, através daquele gesto, daquele ato. Seja qual for. Amizade, relação fraterna, então você precisa exteriorizar. Não há nada mais importante em favor da harmonia doméstica, né? Para tanto é preciso que aprendamos a renunciar à imposição agressiva de nossos desejos, renunciar às reclamações e cobranças ácidas, renunciar às críticas feridas. É melhor separar logo do que você viver todo dia nesse processo aqui. Você se violenta o outro, cria uma psicosfera doentia no ambiente, espíritos adversários alojam-se e ali, do nada, surgem as brigas, as insatisfações, né? Por pequenas coisas, às vezes, de caráter meramente material, que podia esperar. Essa cadeira aqui é mais importante daqui desse jeito do que eu te dar um abraço. Pronto, acabou. Aí, quando perguntaram a Chico um dos grandes problemas da humanidade, foi que Chico respondeu: família. Mas Chico, família, por quê? Ele disse: meu filho, família. Família é um saco de gato amarrado pela boca com um cachorro dentro. Ou seja, precisa parar muitas arestas para que a gente ainda compreenda. E como espírita a gente precisa entender. Então, por isso que os espíritos dizem, e aí eu volto para a dona Joana de Ângeles, quando ela diz: quando a relação está violentando um ou ambos os cônjuges, ali está dizendo que é preciso romper-se para preservar as reencarnações. E lá na frente, o que faltou será ajustado. Mas é preciso preservar desde aqui, para que não se tenha reencarnações sofridas, dolorosas e expiatórias. Isso a bem do processo evolutivo do ser. O lar é um laboratório de experiências novas em busca de avanços morais e espirituais, onde os seres se depuram e preparam para realizações mais elevadas no domínio do Criador. Treinamos na família menor, habilitando-nos para o serviço na família maior, que constitui a humanidade inteira. E Emmanuel nos diz: evidentemente, o Instituto do Matrimônio, sagrado em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona às vezes como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual, e em outros casos, em sua maioria, como ele coloca, como instrumento de reajuste. A felicidade existe sim, porém, para usufruí-lo no outro mundo, precisamos aqui na Terra admitir que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. Pronto, está aqui. Quem quiser estudar, está tudo aqui. E nesta obra aqui, tem um capítulo inteiro dedicado à questão do casamento, espiritismo e lar, que, fechando com esta aqui, é extraordinário o que eles colocam na relação dos casamentos acidentais e expiatórios. E que nós hoje, perdido no materialismo existencial, estamos muito mais fundamentados nas coisas materiais, transitórias e efêmeras, do que trabalhar para construir relações afetivas sólidas, embasadas no afeto, no carinho, na demonstração, na sexualidade sadia, que une os seres aqui e no mundo espiritual.
E eu agradeço a presença de todos vocês, que possamos refletir na nossa realidade existencial, já que como candidatos, alisando o banco de uma casa espírita, precisamos aprender, nem que seja a conta-gotas, a realidade que os espíritos nos apresentam. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite de muita paz.